Vereador Drizzy, só uma partezinha. Bom, de imediato, vereadora Bandeira. Rapidamente, por favor. Vereador Drizzy, muito obrigado pela parte. É. Vereador Meneguzzi, eu acho que é ridículo, Vossa Excelência. Eu tenho que aceitar que é a democracia, cada um pensa o que quer, né? Ridículo você, a Vossa Excelência que fala. Daqui a pouco a população pode ser que não. E é meu entendimento, nós estamos entendendo o nosso caminho. Eu não sou sozinha, nós temos uma equipe. Eu respeitar a minha equipe também. E nós sentamos, organizamos juntos. Obrigada, vereador. E fizemos botamos em prática. Obrigada. Eu acho que não vejo que é ridículo, não. Acho que cada um faz o que quer e gosta. Obrigado. Obrigada. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero repercutir a última reunião da Comissão de Desenvolvimento Urbano, que ocorreu na quinta-feira passada na igreja, na comunidade de São José, e que tratou sobre os alagamentos que ocorreram naquela região. A SEDUT, né, foi a proponente dessa reunião, junto com as associações de bairro daquela região. Então, a Associação São José, Garbim, Fátima Baixo, Pôr do Sol, Santa Catarina, Pio X, acho que eram essas, né? E todos que tiveram problemas de alagamento, né, no último dia 12 de março. E, na verdade, já tinha uma procura aí pela Secretaria de Obras, e, no entanto, a gente não teve retorno, né? As associações de bairro não tiveram retorno por parte da associação, por parte da prefeitura. Essa vereadora, no início, acho, do ano, eu tive uma reunião com o secretário de obras, com o Leandro Pavan, e ele ficou de fazer algumas manutenções no bairro São José, no entanto, não fez. E os problemas que a gente identificava que iam ocorreram no dia da chuva, né? E depois disso também a prefeitura e a Secretaria de Obras não mais atendeu. Foram lá, taparam um buraco muito mal feito, né? Abriu um buraco na rua, simplesmente se jogou o que tinha quebrado em cima para dentro do buraco e se asfaltou em cima. Tá? Isso quer dizer que com a próxima chuva forte provavelmente ocorra novamente o alagamento, né? E aí a gente está, né, esperando ainda a agenda com o secretário de Obras, e isso já vai, né, 12 de março que ocorreu o alagamento. A gente já está praticamente um mês depois e nada. E nessa última quinta-feira foi convidado, então, o secretário de Obras e o presidente do SAMAI, né, o diretor do SAMAI, para estarem presentes, assim como também o prefeito Daniel Guerra. Bom, o secretário de Obras não foi, não mandou representante, o diretor do SAMAI não foi, não mandou representante, e o prefeito, né, mandou, então, o Rafael Bado, que é o coordenador do orçamento comunitário. A gente sabe, né, até pelas agendas aí, que o Rafael Bado tem sido, né, o porta-voz do governo com relação aos presidentes de bairro. Qualquer agenda com presidente de bairro tem que passar pelo Rafael Bado. Então, nessa reunião, foi feito um documento por parte das associações de bairro, e aqui eu quero destacar um dos trechos, né, que eu acho que é bem grave, do que foi trazido na reunião, por fala de vários moradores daquela região. E aqui, então, eu leio na íntegra aqui essa parte. No último dia 12 de março, algo atípico aconteceu. No dia anterior, o volume de água no Arroio da Albó estava acima do volume dos dias normais. Isso chamou a atenção dos moradores, que avisaram o presidente da MOB. Imediatamente, algumas pessoas foram em busca do motivo e, percorrendo o leito do arroio em toda a sua extensão, ao chegarem na cabeceira, identificaram uma obra na saída de escoamento da represa, do complexo da Albó. Nesse ponto, escoava um grande volume de água. Alguns trabalhadores foram questionados, mas, por desconfiança, pouco falaram. No domingo, dia 12, em mais um dia de chuva, voltamos ao local e fomos surpreendidos com o volume de água que escoava de uma forma fora do comum, se comparado a outros períodos de chuva forte. Desta feita, concluímos que um dos motivos do alagamento foi o descuido no volume de água jogado no Arroio da Albó, durante o final de semana que coincidiu com a forte chuva. Por essa razão, e atendendo o apelo dos moradores dos bairros São José, Garbim, Pio X, Santa Catarina, Fátima Baixo, Pôr do Sol, os presidentes das AMOBs decidiram solicitar a realização dessa audiência, no local onde aconteceram os fatos, e assim dialogar com o gestor municipal.
E aqui eles encaminham, então, esse documento também para o Ministério Público. Eles pediram para a comissão também encaminhar, a gente está juntando os documentos, né? Porque isso que foi relatado, na verdade, se buscou uma agenda com o diretor do SAMAI, né? O presidente do bairro não foi recebido, mas uma pessoa da Associação de Moradores, enquanto indivíduo, foi recebido pelo Gustavo, que é assessor do diretor do SAMAI, e ele não teria assumido esse problema, né, que teriam soltado a água da represa, né? Mas eu quero mostrar uma parte da reunião em que o representante da prefeitura ele assume esse descuido. Pode soltar, por favor? De que precisa de uma solução, isso aí, tá? A gente sabe disso, e isso vai ser passado, tá? Tanto ao prefeito quanto ao secretário. Tem uma senhora que está falando no fundo. Sim, o SAMAI está ciente disso. Possível depois uma parte, vereador. Pessoal, só um pouquinho, vamos garantir a palavra do Rafael aqui, depois a gente faz as considerações. Eu só quero fazer uma pequena observação, por gentileza. Pessoal, a gente não encerrou ainda, só mais uns minutinhos, por gentileza. Tá? Vamos, em respeito ao governo, ele ouviu pacientemente aqui, agora vamos ouvi-lo, tá? Para que a gente possa encaminhar para os encaminhamentos, tá? Por favor. Bom, então assim, para a gente não se alongar muito, tá? A gente escutou cada um aqui, a gente viu, a gente sabe o quanto vocês precisam, tá? A gente sabe quando o pessoal do Pinheiros lá precisa, a gente sabe o quanto o pessoal do Nova Esperança precisa, o pessoal do Quênio. Então, assim, são dezenas de bairros que alagam. E com certeza, tá? Com certeza, a pedido do prefeito e de eu estar aqui, ele pediu para eu entregar diretamente para ele isso aqui, entendeu? Então a gente sabe, ele sabe também que há anos vocês sofrem com isso. Claro que já fazia um tempinho que não acontecia esse grande alagamento aí, né? Que aconteceu. Por isso que aconteceu lá, entendeu? É o mais certo que seja isso, né? É isso, Rafael? Tá, mas tu já finalizou? Tá, então assim, primeiro dizer, Rafael, embora a gente esteja representando o prefeito, o SAMAI está sob a responsabilidade do prefeito, né? Então, para nós, sinceramente, é um crime o que ocorreu. Pode ter sido negligência de liberar água, mas é um crime, porque destruiu um monte de casa das pessoas aí, um monte de coisas. Isso é irresponsabilidade, isso não dá para admitir. E aqui tu assumiu que realmente o SAMAI, né, que liberaram a água. Na verdade, assim, ó, como eu falei para ela, é quase certo que como vocês foram lá e viram o caminho, como isso não tinha acontecido antes, entendeu? Então, assim, né, é uma coisa que estão estudando, entendeu? É a responsabilidade. Então, assim, ó, a gente quer uma conversa. A gente tem aqui os presidentes de bairro, algumas pessoas que se manifestaram. A gente quer uma reunião com o presidente do SAMAI e a gente quer uma reunião com o secretário de obras. Bom, aqui nesse trecho da reunião, né, o coordenador do AC, ele pouco trouxe de encaminhamento da Secretaria de Obras ou do SAMAI ou algo no sentido, mas afirmou que realmente há a possibilidade de ter ocorrido alagamento em função de terem soltado a água da represa do Dalbó. Até porque naquele dia foi medida, né, a proporção de chuva, estava 66 milímetros, e no ano passado teve chuvas de 90 e não ocorreram alagamentos, né? Então, não é a chuva, né, que causou o alagamento. E ali, aquela senhora, ela diz que era a água que descia que nem onda, né? Então, tem algumas coisas que mostram que foi uma negligência. Tanto que o representante ali da prefeitura, ele reconhece e diz que estamos estudando, mas que realmente pode ser, né? Então, ele não contraria de nenhuma forma. Vereadora Diló. Bem rapidinho, vereadora. Tem esse problema das barragens, que o vereador Eloy conhece bem, ela tem que ser mantida com nível abaixo para ela servir de amortecedor. Mas também o tanque inaugurado no Fátima Abaixo, ele tem um erro técnico, ele foi inaugurado no ano passado, tem que ser corrigido, a gente já levou essa indicação para o secretário. Obrigado pela parte.
Obrigada, vereadora. Então, a gente segue, né, esperando a agenda com o secretário de obras e com o presidente aí, o diretor do SAMAI, né? Seguimos aguardando. Obrigada.